Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos à maior sala de aula para os concursos da advocacia pública do país. Aqui já somos 44 mil inscritos no canal. Bom, o título do vídeo é esse mesmo que você está acompanhando. Eu vou te apresentar o mapa para aprovação em qualquer advocacia pública do país, seja ela PGM, seja ela PGE, seja ela Advocacia Geral da União. Ah, professor, mas que título mais audacioso, eu concordo. Não é clickbait. Se você ficar aqui comigo até o final, você vai perceber que eu vou te dar o mapa da aprovação em qualquer concurso da advocacia pública, em qualquer nível, PGE, PGM, Advocacia Geral da União. Mas o título é audacioso realmente. Mas é uma audácia calculada, é uma audácia que é baseada em 15 anos, mais de 15 anos de experiência nos concursos da advocacia pública. E esse mapa que eu vou te apresentar é justamente o que eu fiz para passar e o que eu vejo acontecer com muitas pessoas que eu preparo para os concursos da advocacia pública e o que eu considero o caminho ideal para você sair do ponto onde você está agora até a sua aprovação nos concursos de procurador. Todas as vezes que acontece prova da advocacia pública, eu recebo milhares de mensagens no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, no Instagram, de pessoas frustradas porque não conseguiram lograr a aprovação na prova objetiva ou de pessoas frustradas porque não conseguiram lograr a aprovação na prova subjetiva. E o que eu tenho a te apresentar aqui, a título de mapa, mapa sugere o caminho para um tesouro, não é isso? É isso que a gente entende por mapa. Um mapa, que nesse caso é um caminho para um tesouro, pode ser um caminho fácil, pode ser um caminho difícil. Eu não estou aqui para te apresentar facilidades. O caminho que te leva à aprovação em qualquer concurso da advocacia pública não é fácil, mas existe um caminho possível, conhecido, com etapas, com fases, com estágios. Não estou aqui para te vender facilidades, mas estou aqui para te dizer exatamente o que você precisa fazer para sair do ponto onde você está agora até a sua aprovação nos concursos da advocacia pública. Então, audacioso ou não o título, o que importa é que existe um mapa logo em seguida para que você possa trilhar. E te adianto, não estou aqui para vender curso, não estou aqui para vender meus cursos, estou aqui para te dar um mapa de aprovação que você pode executar comigo ou sem mim. Diga-se desde já. Então, como iniciar barra consertar, porque muita gente já iniciou, mas iniciou de forma equivocada, os estudos para a advocacia pública até a sua aprovação. Vamos lá. Os estudos para a advocacia pública, ou os estudos para qualquer concurso, aqui eu falo de forma genérica, envolvem três grandes pilares. Primeiro, estratégia. Você precisa ter uma estratégia para passar. Você precisa ter uma estratégia para chegar lá. É isso que eu vou te explicar nesse vídeo, é esse mapa que eu vou te dar nesse vídeo. Depois você precisa de ritmo, e cada pessoa tem um ritmo de estudo. Tem gente que estuda num ritmo acelerado, tem gente que estuda no ritmo mais moderado, tem gente que estuda no ritmo lento. Cada pessoa, ou as pessoas de uma forma geral, possuem ritmos diferentes de estudo. E o ritmo vai ditar efetivamente como você vai absorver conteúdo para passar. O que importa aqui é respeitar o seu ritmo, encontrar o seu ritmo, um ritmo que seja efetivamente plausível em termos de efetividade, mas também que não sobrecarregue a sua existência, a sua vida, a sua saúde mental, enfim. E existe um pilar também que é muito interessante, que envolve outras características, que é a pressa de passar. Existem pessoas que têm pressa de passar, todo mundo tem pressa de passar, mas existem pessoas que têm uma pressa crônica para passar, isso atrapalha muito. Existem pessoas que têm pressa de passar, mas aceitam o tempo necessário para maturar os conteúdos, para poder efetivamente enfrentar as provas com chances reais de aprovação. Então esses três pilares, eles são importantes. Eu estou aqui para te entregar o primeiro. O ritmo depende das suas características, eu não tenho como analisar, são características pessoais, e a pressa também depende efetivamente de cada pessoa, eu não tenho como analisar porque é uma questão pessoal, embora possa te dizer efetivamente que aqueles que têm muita pressa de passar acabam atrapalhando a estratégia para passar. Então é isso. Primeiro, fazendo esse adendo dos três pilares importantes, eu estou aqui para tratar do primeiro, não do segundo, não do terceiro. Muito bem, vamos lá. Se você me perguntar assim, professor,
O que é que eu preciso para começar a estudar para os concursos da advocacia pública com a certeza de que, se eu estudar definitivamente, corretamente, a partir de uma estratégia, eu posso lograr a aprovação nos concursos da advocacia pública? Eu vou te dar agora um mapa de estudos que eu considero fundamental, que eu considero ideal, seja porque os meus estudos foram baseados nisso aqui, seja porque eu vejo as pessoas passarem quando seguem isso aqui. Da mesma forma que depois de uma prova de procuradoria as pessoas vêm para mim perguntar o que erraram, ou o que está errado, ou o que fizeram que não conseguiram lograr a aprovação, por que não passaram em provas objetivas e subjetivas, do mesmo jeito que eu escuto muita gente insatisfeita, eu também escuto muita gente satisfeita. Muita gente aprovada, muita gente que conseguiu, enfim, a aprovação, muita gente que vem dividir comigo a vitória. Embora muita gente venha dividir comigo aquilo que sente no momento em que não é aprovado, muita gente vem dividir comigo aquilo que sente no momento em que é aprovado. E, basicamente, a estrutura de estudo que essas pessoas aprovadas levam para a aprovação se resumem a estágios de estudos. E eu vou começar a te explicar a partir de agora. O ideal é que você analise esse mapa que eu vou te explicar agora a partir de uma análise que vai não só da estratégia em si, mas para a tua vida pessoal. Em que momento você se encontra desses estágios, ou se esses estágios fazem parte da sua estratégia, ou se existe a possibilidade de aproveitar na sua estratégia até hoje algum estágio desse, ou se você deve voltar ao estágio 1 para fazer corretamente. Faça análise daquilo que eu vou te explicar agora a partir de uma situação que envolva a sua questão pessoal nos estudos para a advocacia pública. Então, eu separo os estudos para a advocacia pública em 3 estágios. Quem me conhece por aqui de algum tempo já sabe disso aqui. Ó. O estágio 1 eu chamo de núcleo duro, o estágio 2 eu chamo de disciplinas de segundo escalão, o estágio 3 eu chamo de disciplinas de terceiro escalão. Então você vai ter que passar por esses estágios aqui, segundo a minha visão estratégica, segundo o mapa que eu estou te apresentando. Não adianta você começar a estudar disciplinas do terceiro escalão se você não tem nenhum fundamento nas disciplinas do núcleo duro, que eu considero disciplinas essenciais para todo e qualquer concurso da advocacia pública, porque são disciplinas que estão em praticamente todos os editais de advocacia pública, tanto na primeira fase quanto na segunda, com exceção de financeiro. O núcleo duro, ele tem aqui, ó, constitucional, administrativo, tributário, processo civil e financeiro. Constitucional, administrativo, tributário e processo civil são disciplinas que correspondem quase sempre a 50% ou pouco mais dos concursos da advocacia pública, tanto na prova objetiva e principalmente na prova subjetiva. Na prova subjetiva isso beira quase aos 100%. Eu coloco financeiro aqui no núcleo duro porque financeiro costuma cair nos concursos da advocacia pública, de um tempo para cá passou a ser disciplina obrigatória, e é uma disciplina que não é muito acessível em termos de conteúdo. Então, se você deixa para estudar financeiro depois, você pode ter problemas. Financeiro, muitas vezes, é o fiel da balança em concursos da advocacia pública, portanto, tenha muita atenção a essa disciplina, estude-a desde já para que você possa incorporar ao seu arcabouço intelectual para enfrentamento dessas provas. Então, ó, núcleo duro para mim é constitucional, administrativo, tributário, processo civil e financeiro. Eu explico, ensino isso, mostro isso há mais de 10 anos. Núcleo duro é uma expressão que eu utilizei desde o início para chamar a atenção para essas 5 principais disciplinas. Então, se essas 5 principais disciplinas são a base de estudos, o núcleo duro para os concursos da advocacia pública, não faz o menor sentido você estudar qualquer outra coisa sem passar primeiro por essas 5 disciplinas. Núcleo duro. As disciplinas de segundo escalão que você tem que estudar logo em seguida ao núcleo duro, para mim, são civil, trabalho e processo do trabalho, que sempre estão nos concursos da advocacia pública. Civil não compõe o núcleo duro porque normalmente não está na segunda fase. Trabalho e processo do trabalho está logo no segundo escalão, ou seja, está logo nas disciplinas de segundo escalão, mas não está no núcleo duro, porque nem sempre compõe a segunda fase, mas quando compõe é importante, por isso que está logo no segundo escalão. Então, depois que você estuda constitucional, administrativo, tributário, processo civil e financeiro, você estuda civil, trabalho e processo de trabalho. Isso aqui você pode estudar, estágios 1 e 2, sem nem se preocupar com edital. Professor, eu quero ser procurador público. Aí eu quero ser procurador público do Rio Grande do Norte. Não importa.
Você vai ter que começar a estudar para os concursos de advocacia pública, e enquanto você estiver estudando o estágio 1, que é o núcleo duro, e o estágio 2, que são as disciplinas de segundo escalão, você não precisa se preocupar com a procuradoria que você vai realizar concurso. É bem verdade que a parte de direito tributário, em relação aos impostos específicos, a depender da procuradoria, você vai ter que dar maior ênfase aos tributos federais, municipais ou estaduais, mas isso você pode fazer no terceiro escalão, estudando os tributos em espécie. Existe essa parcelazinha de tributário que você pode levar para o terceiro escalão. E depois que você estuda, nesse caso, estágio 1, núcleo duro, depois que você estuda estágio 2, as disciplinas de segundo escalão, você está habilitado a estudar o estágio 3, e esse estágio 3 ele depende da prova que você quiser fazer. Por quê? Em algumas procuradorias, por exemplo, não cai previdenciário. Se cair, está no estágio 3. Em algumas procuradorias não cai ambiental. Se cair, está no estágio 3. Em muitas PGMs, mas não em PGE, cai urbanístico. Aí, se você quiser PGE, você estuda urbanístico no estágio 3. Penal e processo penal, muitas procuradorias não cobram penal e processo penal. Se cobrar, você estuda no estágio 3. Você precisa ter a base do núcleo duro, você precisa ter a base das disciplinas de segundo escalão, para depois você estudar as disciplinas de terceiro escalão, que seriam as disciplinas específicas do seu edital, que não caem em todos os editais de procuradoria, mas para aquela procuradoria que você quer, você precisa efetivamente estudar. Então, enquanto você estuda o estágio 1, núcleo duro, e o estágio 2, segundo escalão, você não precisa nem se preocupar com o edital de procuradoria. E aqui, ó, eu passo essa fita aqui no meio para dizer que você precisa estudar a segunda fase todo o tempo. Atualmente não dá tempo de estudar para a segunda fase só depois que você é aprovado na prova objetiva. Se a prova subjetiva for no mesmo final de semana, como aconteceu na PGE Paraíba, como aconteceu na PGE Pernambuco, como acontece nesse caso, últimos concursos estou falando, como acontece em inúmeras outras procuradorias, como acontece na AGU, por exemplo, não efetivamente dá tempo para que você estude para a segunda fase somente depois de aprovado na prova objetiva. Você precisa estar para a segunda fase desde já. Se não for no mesmo final de semana, é muito próximo, de forma que 30 dias, 40 dias, 50 dias, não dá para que você se torne um expert em segunda fase para enfrentar aquilo que essas provas exigem em termos de peça, parecer e questão subjetiva. Então, estude segunda fase o tempo todo, mas eu vou ter um quadro específico só sobre segunda fase. Então, ó, estágio 1, núcleo duro, estágio 2, segundo escalão, estágio 3, terceiro escalão, e durante o período do estudo desses 3 estágios, você precisa estudar para a segunda fase. Eu estou colocando aqui as cores do sinal que a gente conhece para dizer que enquanto você estiver no estágio 1, você está no sinal vermelho. Depois que você passa para o estágio 2, você passou para o sinal amarelo. Depois que você passou para o estágio 3, aí nesse caso você está no sinal verde. Isso quer dizer o seguinte, veja só. Qual é a meta que eu tenho que atingir nos estudos dos estágios? Eu tenho que atingir uma meta de acertos de questões. Nesse estudo você vai precisar fazer questões, e ao fazer questões você vai precisar efetivamente analisar o percentual de acerto das questões que você está fazendo. Você só deve, nesse caso, entender que o estágio está cumprido quando você estiver com a média de acertos de pelo menos 85% de média nas questões do estágio que você estuda. Então, quando você estiver com 85% de acerto de média nas questões do núcleo duro que você estiver fazendo, beleza, o núcleo duro está ok. Quando você tiver com 85% de acerto nas questões do estágio 3, também ok. Então, a sua meta para cada estágio é ter uma média de acertos de questões objetivas em torno de 85%. Professor, isso não é muito alto? Não é muito alto não. Os cortes das procuradorias estão cada vez maiores. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando isso. Então, a sua meta é atingir uma média de acertos de 85% em cada um dos estágios. Assim você está considerado habilitado em relação aos estudos daquele estágio. Agora, se eu tenho como meta 85%, a partir de que momento eu estou habilitado para fazer prova? Vamos lá, aqui começa a complicar as coisas, preste atenção. No estágio 1, enquanto você estiver estudando o núcleo duro, até que você tenha 85%, e até depois de ter 85%, eu não recomendo que você faça nenhuma prova. Porque o núcleo duro, embora ele seja essencial para a sua aprovação, só o núcleo duro não vai garantir a sua aprovação.
Embora o núcleo duro seja essencial para passar em qualquer concurso da advocacia pública, só o núcleo duro não vai garantir a sua aprovação nos concursos da advocacia pública se você não tiver uma boa média de acertos nas disciplinas do segundo e do terceiro escalão. Sabe quando a coisa começa a complicar e quando as pessoas começam a achar ruim fazer prova e ficam frustradas porque não passaram? Quando você está aqui estudando núcleo duro, não tem 85% ou tem 85%, vai fazer prova e não passa. Se você fizer prova para testar os 85% do seu núcleo duro, sabendo que passar vai ser muito difícil, tudo bem. Mas o problema é que você está aqui no estágio 1 do núcleo duro, 85% de meta cumprida, vai fazer prova, aí você alimenta uma esperança de aprovação. Não vai funcionar na grande maioria das vezes porque você só tem o núcleo duro, que embora é essencial, não garante a aprovação nos concursos da advocacia pública se você não tiver um bom percentual de acertos nas disciplinas de segundo escalão e nas disciplinas de terceiro escalão. Então vá por mim. Enquanto você estiver só no núcleo duro, ainda que cumprido a meta do núcleo duro, não vale a pena perder tempo, energia e principalmente recursos, dinheiro com deslocamento, alimentação, dinheiro com inscrição, dinheiro com hospedagem, para poder fazer prova. Não recomendo. Professor, como é que eu treino? Pega a prova depois no site da organizadora, aí se a prova tem 4 horas de duração, se tranca no quarto, cronometra 4 horas e faz a prova como se você estivesse lá no dia da prova. Você vai chegar quase que à mesma situação da prova para saber o seu percentual de acertos. Você não precisa se deslocar para fazer prova para descobrir isso. Muito bem, então, se você está no núcleo duro, estágio 1, não faça prova. Reta final, não faça reta final. Como assim, professor? Você lança a reta final aí o tempo todo para concurso. Você está dizendo que se eu tiver no núcleo duro e não tiver cumprido o núcleo duro, ou só tiver cumprido o núcleo duro com 85%, eu não tenho que fazer o seu reta final? Exatamente, não faça o meu reta final. Porque você não vai ter condições efetivamente de estudar no reta final, o segundo escalão, o terceiro escalão, a segunda fase para poder enfrentar a prova, vai fazer prova, vai gastar dinheiro, vai se frustrar, vai entrar num ciclo de ansiedade e você ou vai desistir de concurso ou vai acabar adoecendo nessa brincadeira. Se você está só no núcleo duro, não faça prova, não faça a reta final. Quer fazer prova? Para saber qual é o seu nível do núcleo duro, então vá sabendo que vai ser extremamente difícil passar e faça a prova para fazer uma avaliação da sua evolução no núcleo duro. Quer fazer reta final para tentar? Pode até fazer, sabendo que vai ser extremamente difícil passar. Não alimente essa questão de passar só com o núcleo duro, porque você vai se frustrar. 99,9% das vezes isso não funciona. Pode até acontecer de você chegar lá na prova e do segundo escalão e terceiro escalão só cair questão que você sabe, o que é extremamente raro de acontecer. E você passar na prova objetiva, o que é extremamente raro de acontecer. Eu não efetivamente conto com esse tipo de situação. Concurso você tem que fazer para, independentemente de sorte, passar. Se você der sorte, ótimo, mas você não pode depender da sorte para passar, principalmente alimentando o desejo de passar constantemente. Então, se você está só no núcleo duro, em evolução no núcleo duro, ou já está com 85% de acerto do núcleo duro, não faça a prova, não faça a reta final. Nem o meu. Se você já está com 85% do núcleo duro, o que você tem que fazer agora é passar para o estágio 2. Nem prova, nem reta final. Você passa para o estágio 2, que são as disciplinas de segundo escalão, civil, trabalho e processo de trabalho. Quando você estiver com 85% de acerto em civil, trabalho e processo de trabalho, somado aos 85% de acerto de média das questões do núcleo duro, aí você pode começar a se aventurar a fazer prova. Porque você vai estudar no reta final exatamente as disciplinas de terceiro escalão, que aí dá. Aí dá. Eu tenho 85% de acerto nas questões de núcleo duro, tenho 85% de média de acerto nas questões de segundo escalão. Eu posso fazer prova? Pode fazer prova, está habilitado a concorrer. Eu posso fazer reta final? Pode fazer reta final. Esse reta final vai servir para quê? Para você revisar os estágios 1 e 2 e para você dar atenção àquilo que você ainda não sabe, que é as disciplinas do terceiro escalão, ou seja, o estágio 3, ou seja, se, por exemplo, você estiver numa procuradoria que cai ambiental, previdenciário e urbanístico, que não estão nas disciplinas que você estudou anteriormente, você vai aproveitar o reta final para revisar estágios 1 e 2 e para estudar o estágio 3 que ainda não estava estudado. Então, veja, se eu tenho 85% de média de acertos, núcleo duro e disciplinas do segundo escalão, estágio 2,
eu posso começar a fazer prova e eu posso fazer reta final sem problema. Agora, se você estudou o estágio 1, estudou o estágio 2 e também já estudou o estágio 3, imagine que alguém que sabe que quer determinada PGE e sabe que nessa PGE cai ambiental, previdenciário e urbanístico. Ela estudou o núcleo duro, tem 85% de média de acerto nas questões, estudou as disciplinas de segundo escalão, tem 85% de média de acerto nessas disciplinas e já começou a estudar o estágio 3 antes do edital. Aí ela atingiu 85% de média de acerto nessas disciplinas. Ela, nesse caso, tem estágios 1, 2 e 3 devidamente cumpridos. A prova tem que fazer prova. Você está habilitado a passar na prova. Você tem plenas condições de chegar na prova e, independentemente do que caia, não necessariamente dependendo de sorte, se você tem 85% de média de acerto no núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão, você está habilitado ou habilitada a fazer prova, tem que fazer prova. Você é o tipo da pessoa que eu empurraria para fazer prova, diferentemente de quem está aqui. O problema é que muita gente que está aqui faz prova e se frustra. Aí vem perguntar, professor, o que está acontecendo? Estou te explicando o que está acontecendo. Analise aqui nessa linha, nesse mapa, onde você se encontra. Quem vai fazer prova aqui pode dar certo ou não. Aí ele fica ali próximo. Se o corte é 85, acerta 81, acerta 82, acerta 83, acerta 84. Quem vai fazer prova aqui, acerta 50, acerta 60. Quem vai fazer prova aqui passa ou fica muito próximo. Quem vai fazer prova aqui ultrapassa o corte. É simples assim. Eu não disse que o mapa, nesse caso, é um caminho fácil para chegar ao tesouro, que é a aprovação. Eu disse que o mapa existe, está aqui. Simples é entender o mapa. Chegar a esse estágio aqui, de 85% de média de acerto, núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão, não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. Reta final, talvez você nem precise de reta final. Se você está aqui no estágio verde, com 85% de acerto, em núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão, provavelmente você nem precisa de reta final. É bom, porque você vai ter lá um material direcionado, se o curso for bom, para aquela procuradoria que você quer, aí você vai revisar os estágios 1, 2 e 3 e vai lá entrar no clima da prova. Mas talvez você nem precise de reta final. Aqui você tem que fazer prova. Então, aqui está o mapa da aprovação em qualquer procuradoria. Qual é o problema? O problema é que a turma atropela as coisas. O camarada está aqui, aí quer passar na prova. Não vai funcionar. O cara está aqui e quer estar nas cabeças. Muitas vezes não vai funcionar. O cara está aqui, ele passa e normalmente vai para as cabeças, a não ser que ele tenha algum problema extra intelecto. No dia da prova não conseguiu acessar, a inscrição foi indeferida porque ele não tinha um requisito lá do edital. Ele passou, mas não vai tomar posse porque não tem atividade jurídica, alguma coisa extra intelecto. Mas aqui, nesse estágio verde aqui, são as pessoas que passam tranquilamente, sem nenhum tipo de aborrecimento, por assim dizer. Com prova objetiva, prova subjetiva, frustração ou coisa parecida. Quem está aqui e vai fazer prova sonhando em passar, normalmente dá errado, aí vem a frustração, vai querer desistir, acha que está estudando errado e na verdade está, porque não é o momento de fazer prova. Pode ser que nem esteja estudando errado, mas o momento de fazer prova, sonhando em passar, não é o ideal. E nesse caso, quem está aqui, a chance existe, mas não é garantido. Quem está aqui é quase certo fazer uma excelente prova e passar. Simples assim. Absolutamente simples assim. Ah, professor, está chovendo edital de procuradoria, eu estou aqui no vermelho. Bom, aí você precisa voltar aqui, pensar no seu ritmo para saber como é que você acelera para chegar aqui, mantendo sempre uma saúde mental, mantendo sempre uma sanidade mental, sem exigir mais do que você pode entregar. Mas a sua meta é estar aqui. E perceba que você pode estudar tudo isso aqui sem edital. O problema é que o edital funciona como um combustível para todo mundo, e aí eu concordo, né? É bom saber que você tem um edital, que você tem uma disputa, que você tem a prova, que a prova está chegando ali, isso obriga as pessoas a montarem o cronograma e estudar. Mas o ideal é que você estudasse tudo isso aqui sem se preocupar com o edital. Que você só se preocupasse com o edital aqui, ó, no verde, ó. Aí quando você chega aqui no verde, bom, agora eu estou habilitado a fazer prova. Esse é o mapa. Isso é o que eu conheço, isso é o que eu aplico, isso é o que eu percebo acontecer nas pessoas que passam. Aí você pode me perguntar, professor, mas para a segunda fase?
Segunda fase tem o mapazinho da segunda fase também. Veja que aqui eu risquei, ó, estudo de segunda fase todo o tempo. Sim, todo o tempo, mas existem também estágios de estudo de segunda fase. Quais são os estágios de estudo de segunda fase? O estágio 1, primeiro, entenda como funciona uma segunda fase. Vermelho, entenda como funciona uma segunda fase. E conheça as peças sem resolver. Segunda fase normalmente é composto de peça, parecer e questões subjetivas. Você precisa entender qual é a dinâmica desse tipo de prova, você precisa conhecer quais são as peças que são cobradas, e aí peças jurídicas ou peças do consultivo pareceres, e precisa saber como funcionam as questões subjetivas. Então você precisa conhecer primeiro quais são as características do jogo, como a segunda fase se comporta, como o examinador cobra uma segunda fase de você. Então isso aqui é importante. Primeiro ponto, entenda como funciona a segunda fase. E primeiro ponto, conheça as peças sem ter a obrigação de resolver as peças. Isso normalmente acontece quando você está aqui no núcleo duro. Por isso que no núcleo duro você já estuda o núcleo duro e já começa a entender como funciona a segunda fase para o enfrentamento dela no futuro. No estágio 2, você tem que treinar a segunda fase sem o compromisso de acertar. Você treina a segunda fase sem o compromisso de tirar boas notas. Você treina a segunda fase como quem está aprendendo a andar. Quando a gente começa a andar, a gente engatinha, sem o compromisso de efetivamente que nossos primeiros passos sejam firmes e que a gente enfrente uma caminhada. A gente só quer se pôr de pé. Então, aqui no estágio 2, você começa a responder questionamentos de segunda fase, parecer, questões subjetivas e peças, sem o compromisso de acertar o espelho do examinador. Você começa a resolver peças e questões, aqui você começa a perceber como os espelhos funcionam, como as pegadinhas funcionam. Aqui você começa a identificar as suas dificuldades na construção de peças, onde você é forte, onde você é fraco ou fraca, e assim sucessivamente. Essa é a segunda fase, esse é o segundo estágio. Você vai estudar isso no decorrer do estudo dos estágios da prova objetiva. E no terceiro estágio, você treina para acertar na prova. Aqui você treina preocupado com o espelho de correção, aqui você treina preocupado com a pontuação, aqui você treina preocupado com a gramática, aqui você resolve peças e questões voltados para a banca do seu concurso, porque se for CESP e SEBRASP é um jeito, FCC é outro, VUNESP é outro, então aqui você treina para acertar prova, mas você já sabe como a segunda fase funciona e você já, nesse caso, passou por várias peças, a construção de várias peças, já acumulou erros necessários aqui para saber o que é certo ou não fazer numa segunda fase. O problema aqui é que a turma está aqui, não sabe nem como funciona a segunda fase, se inscreve para uma prova que tem segunda fase e quer acertar o espelho da segunda fase. Não vai acertar. Ou então as pessoas que estão aqui, ó, treinando peças ainda, sem a maturidade necessária para enfrentar uma segunda fase para passar, vai enfrentar uma segunda fase e vai ter dificuldades. Vai ter dificuldades para identificar a peça, vai errar a peça, acertando a peça vai esquecer determinados pontos que são pontos obrigatórios nas peças, ou seja, os estágios de segunda fase são esses aqui. Você passa pelo primeiro, conhecendo as regras da segunda fase, passa pelo segundo, começando a treinar, aqui você engatinha, você começa a andar, e aqui você já corre na segunda fase, porque você já acumulou erros necessários para saber o que é certo e o que é errado fazer. Então, existem, nesse caso também, fases para estudar segunda fase, ou estágios para estudar a segunda fase. Se você somar esse mapa aqui da prova objetiva e concomitantemente somar o estudo da segunda fase a partir desse mapa aqui, você vai chegar aqui com grandes chances de enfrentar qualquer prova da advocacia pública para passar. Por isso que o título desse vídeo é O Mapa para Aprovação em Qualquer Prova da Advocacia Pública do País. Eu desafio você a seguir isso aqui e não passar. Desafio imensamente, sem pestanejar, sem receio, sem medo nenhum. Se você enfrentar a prova depois que você passou pelo estágio 3, ou seja, as disciplinas de terceiro escalão, ou até se você estudou o terceiro escalão na reta final, eu desafio você a não enfrentar boas provas na advocacia pública. Porque vamos lá, enquanto a turma está no núcleo duro aqui, sai edital e vai fazer, aí no reta final ela vai revisar núcleo duro, vai aprender segundo escalão, vai aprender terceiro escalão e vai aprender segunda fase. Quem segue esse mapa, quando chega na prova, vai aprender ou revisar só o terceiro escalão e vai
treinar segunda fase, não vai aprender a fazer segunda fase com o edital marcado. Você acha que quem tem chances de chegar na prova e fazer uma excelente prova, arrasar na prova e se tornar procurador? Quem está aqui e está tentando queimar as etapas com reta final, ou quem está aqui utilizando reta final só para revisar, utilizando reta final só para treinar peças que ele já conhece, que ela já conhece, que já fez, que já conhece os erros, que já conhece de cima para baixo? Quem é que você acha que tem mais condições de passar? Então, esse é o mapa. Os estágios de estudo, tanto de prova objetiva quanto de prova subjetiva, estão aqui para que você enfrente qualquer concurso da advocacia pública. Eu não tenho a menor dúvida de que esse é o caminho mais rápido, mais fácil e mais eficaz para que você se prepare e enfrente qualquer advocacia pública ou concurso de advocacia pública, concurso de procurador do país, tanto o PGE, quanto o PGM, quanto a Advocacia Geral da União. PGE, PGM e Advocacia Geral da União, até o que está em amarelo, o estudo é igual. Você vai ter que adaptar aí o que está em verde para saber efetivamente quais as disciplinas de terceiro escalão que você vai efetivamente estudar para o concurso que você deseja fazer e passar. Bom, aqui o vídeo termina sobre o mapa para se passar em qualquer advocacia pública, e se você quiser pausar o vídeo aqui, muito bem, muito obrigado, nos encontramos por aí em qualquer aula aqui do YouTube. Mas muita gente me pergunta como é estudar esses estágios comigo. Se você não tem interesse em saber como estudar esses estágios comigo, se você já tem curso, já tem professor, já tem material, siga no seu material, siga no seu curso, siga no seu professor, desde que você efetivamente implemente essa estratégia aqui, que eu considero ideal para que você seja aprovado. Mas se você quiser saber como é estudar isso comigo, então continue comigo para a segunda parte desse vídeo. O mapa está entregue. Agora eu vou explicar o que é que eu ofereço em termos de conteúdo para que você passe por esses 3 estágios sem maiores problemas. Então, ó, comigo o estágio fica assim, ó. O estágio ele é do mesmo jeito que eu te apresentei, ou seja, núcleo duro, segundo escalão, terceiro escalão. Sobre fazer prova, sobre meta, sobre reta final, aí você volta para cá, ó. Meta 85% para cada um dos estágios, prova, não faça núcleo duro, faça no estágio 2 sabendo que pode não dar certo, no estágio 3 você tem que fazer. Reta final, núcleo duro, não faça, não vai resolver o teu problema. Reta final no amarelo, faça, sabendo que pode ser que dê certo ou não. E reta final no terceiro, talvez nem precise. Muita gente faz para revisar, mas talvez nem precise, dependendo de como está a consolidação do conhecimento na sua cabeça. Comigo funciona assim, ó. O núcleo duro, para que você estude o núcleo duro para a prova objetiva, eu tenho o que eu chamo de mentoring núcleo duro. São essas 5 disciplinas aqui, distribuídas em metas, onde eu elejo os principais pontos dessas 5 disciplinas nos concursos da advocacia pública, te entrego o material para que você possa revisar, indico qual lei você deve estudar, indico qual jurisprudência você deve estudar e indico as questões que você tem que fazer. É o mentoring núcleo duro, ou seja, para que você estude constitucional, administrativo, tributário, processo civil e financeiro, pensando nos concursos da advocacia pública e com cabeça de procurador. No que diz respeito ao estágio 2, segundo escalão, eu tenho o mentoring de segundo escalão também. Então, todos os alunos praticamente que finalizam o mentoring núcleo duro, automaticamente entram no mentoring de segundo escalão, que são as disciplinas civil, trabalho e processo de trabalho, com a mesma metodologia, ou seja, material voltado para concurso, indicação de legislação a ser estudada e ou fichada, indicação de jurisprudência a ser estudada e ou fichada, e indicação de questões a fazer a partir do momento em que você estuda o conteúdo com as devidas revisões periódicas. Então, no mentoring, você estuda as disciplinas, estuda doutrina, estuda lei, estuda jurisprudência, com revisões periódicas e programadas dentro do próprio material. Mentoring núcleo duro e mentoring de segundo escalão, que eu chamo mentoring complementar do núcleo duro, que é justamente civil, trabalho e processo de trabalho. Então, os estágios 1 e 2 dos estudos de prova objetiva são os 2 mentorings que eu estabeleço enquanto o estudo da prova objetiva. No estágio 3, tem mentoring de terceiro escalão, a partir da disciplina que você sabe que vai precisar para o seu concurso, ou muitas vezes eu trato dessas disciplinas no reta final de determinada procuradoria. Então, determinada procuradoria vai cair ambiental, previdenciário e urbanístico. Então, essas disciplinas vão estar no mentoring de terceiro escalão ou no reta final dessa procuradoria, que é a forma que você tem de estudar isso. Então, existem mentorings que são
estratégias estabelecidas a partir do cumprimento de metas que eu tenho na EBEG para que você estude cada um dos estágios mentoring, estágio 2, estágio 3, mentoring núcleo duro, estágio 1, mentoring segundo escalão, estágio 2, mentoring terceiro escalão ou reta final para as disciplinas do estágio 3. E durante os estudos aqui dessas disciplinas, eu tenho inúmeros cursos temáticos que efetivamente tratam de pontos que são imprescindíveis para as provas de procurador. São cursos temáticos que eu ministro com cabeça de procurador e com todas as características que aquele conteúdo deve ter na sua cabeça para que você enfrente provas da advocacia pública, tanto objetivas quanto subjetivas. Então eu verticalizo cada um desses conteúdos pensando em provas objetivas e também subjetivas e também provas orais, se você tiver prova oral no seu concurso de procurador. Atualmente eu tenho curso temático sobre execução fiscal, responsabilidade do procurador, sistema constitucional de precatórios, mandado de segurança, licitações e contratos, a nova lei 14.133, ação civil pública, prescrição nas ações da fazenda pública, tem um curso inteiro sobre direito financeiro, já que é uma disciplina de difícil acesso e que muita gente torce o nariz, muita gente me dá feedback positivo sobre esse curso, muita gente diz que só conseguiu aprender direito financeiro nesse curso, o que eu agradeço imensamente. Improbidade e curso sobre teses da fazenda, que é um curso onde eu esmiuço a jurisprudência da fazenda, STJ, STF, como ela pode cair na sua prova e como você deve solucionar os problemas apresentados na prova a partir do entendimento dessas teses de jurisprudência. Não necessariamente teses firmadas nos julgados, mas quando há um julgado favorável ou desfavorável à fazenda, eu encaro isso como uma tese e explico no curso de teses da fazenda. Então, só assunto casca grossa: execução fiscal, responsabilidade do procurador na sua atuação judicial e extrajudicial, sistema constitucional de precatórios, mandado de segurança no que diz respeito à fazenda pública. Recentemente tivemos uma decisão do Supremo que declarou a inconstitucionalidade das liminares e mandado de segurança, é um assunto que sempre está em prova. Licitações e contratos, a Lei 14.133, ação civil pública, prescrição nas ações da fazenda, direito financeiro, improbidade, teses da fazenda e, no decorrer do tempo, eu vou sempre apresentando novos cursos temáticos, vou apresentar vários deles ainda, como judicialização da saúde e assim sucessivamente. Então, durante o estudo do núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão, para estudar comigo, você tem mentoring para cada um deles ou para o terceiro escalão reta final, e você tem que cumprir aqui alguns cursos temáticos que são importantes para enfrentar esses temas nas provas de procuradoria. Essa é a forma de estudar para a prova objetiva. Na prova subjetiva, mesma coisa. Para cada estágio, eu tenho o que você deve estudar. Aqui, você precisa entender uma segunda fase e conhecer as peças sem a preocupação de resolvê-las. Existe o curso definitivo de segunda fase. Esse curso definitivo de segunda fase é a porta de entrada para qualquer aluno que quer fazer ou enfrentar uma segunda fase nos concursos da advocacia pública. Ele é o primeiro estágio, é o estágio vermelho. É aqui onde eu te explico como entender uma segunda fase e eu te mostro como resolver as peças a partir do zero. Mas eu não te cobro uma resposta, eu te explico como resolver as peças. A gente vê as peças de forma doutrinária e a partir de uma estrutura mínima de cada uma delas, e eu respondo uma peça nesse curso para você ver como faz. A partir do enunciado, a leitura do enunciado e a construção da peça, eu ministro tudo nesse curso. Aqui o aluno é passivo, ele não vai escrever, mas ele vai aprender como uma segunda fase funciona. Ele vai ver como, a partir do enunciado, deve construir uma peça de segunda fase. E aqui eu ministro todas as peças que podem estar na tua segunda fase. É um curso completo com todas as peças que você possa imaginar. Tem peça, tem parecer, e aqui eu explico efetivamente desde a gênese de cada peça até como ela pode cair na sua prova e o raciocínio que você deveria ter tido para construir a resposta. Aqui você vai entender como a segunda fase funciona e aqui você vai conhecer as peças sem resolver as peças, mas vai conhecer do zero cada peça. No estágio 2, você treina sem o compromisso de acertar. Aqui é para você pegar o conhecimento do curso definitivo de segunda fase e colocar na prática. E quando colocar na prática, como você vai escrever, como é uma coisa que você vai colocar para fora, como são respostas que você vai construir, você vai errar muito. Então aqui você começa a resolver peças, pareceres e questões subjetivas, sem o compromisso necessariamente de acertar, mas aprendendo efetivamente a se comportar numa segunda fase. Esse curso treino de segunda fase é um curso onde eu coloco enunciados, você vai lá no enunciado,
apresenta a sua resposta e você vai ter uma correção individual da resposta, além de ter também um espelho de correção da resposta e uma resposta padrão ideal que eu considero efetivamente correta, como sendo a resposta ideal para o enunciado apresentado. Então aqui você conhece como funciona a segunda fase, aqui você já treina a segunda fase. Só recomendo fazer o curso treino de segunda fase, quando você vai treinar as suas respostas no curso definitivo de segunda fase. No curso treino de segunda fase é para que você aprenda a se comportar numa segunda fase. Aqui não pode ter medo de errar, aqui tem que apresentar suas respostas, até porque pela correção você vai, nesse caso, entendendo efetivamente o que é certo e o que é errado fazer. Mas, de novo, só recomendo fazer o curso treino de segunda fase depois do curso definitivo, porque aqui você vai pegar uma base para enfrentar o curso treino. E aí o terceiro estágio, treine para acertar na prova, resolva peças e questões pareceres para o seu concurso, considerando a sua banca. Eu tenho os cursos de segunda fase e reta final para cada procuradoria que sai edital e, portanto, segunda fase. Agora, o grande problema, a turma não passa por aqui, não passa por aqui e quer aprender o que está em vermelho e amarelo aqui no curso reta final. Não vai aprender, não há tempo hábil, não há momento propício para que você possa incorporar todo o conhecimento de segunda fase num curso reta final que dura aí 40, 50 dias. Você precisa primeiro entender como funciona a segunda fase, curso definitivo, se quiser estar comigo. Depois você vai treinar sem compromisso, curso treino de segunda fase. Depois você vai treinar para a sua prova num curso de segunda fase reta final. O curso de segunda fase reta final que está em verde não anula aquilo que você precisa conhecer no vermelho e no amarelo, nem tampouco dá tempo para que você possa, na reta final, conhecer o que está no vermelho e no amarelo, mesmo que no curso reta final de segunda fase eu explique todas as peças e mesmo que você tenha enunciados para treinar. Mas esse treino aqui de reta final segunda fase é um treino para ajuste fino, não é um treino para aprender. As pessoas que querem substituir o verde pelo vermelho podem normalmente se frustrar numa segunda fase pelo pouco tempo que existe para aprender toda a gama de possibilidades que você pode enfrentar numa prova subjetiva da advocacia pública. Então eu recomendo primeiro o curso definitivo, depois o curso treino e depois o curso de segunda fase reta final. Dependendo do arroxo do edital, você pode até pular do curso definitivo para o curso de segunda fase reta final. O que eu não recomendo, mas pode acontecer e pode ser que você enfrente uma segunda fase bem também. E aí, obviamente, que dentro da segunda fase existe o curso de teses da Fazenda, cabeça de procurador, que é justamente esse curso aqui, onde eu enfrento a jurisprudência STJ-STF, jurisprudência essa que muitas vezes está na segunda fase na forma de peça, parecer ou questão subjetiva, para que você enfrente esses questionamentos com cabeça de procurador, ou seja, a partir daquela jurisprudência, o que você, na qualidade de um procurador, deveria defender no que diz respeito à representação judicial da Fazenda no caso concreto. Então, quando eu disse para você que ia lhe dar o mapa da aprovação na advocacia pública, ele está definitivamente nessa forma de estudar. Essa é a forma de estudar mais fácil, esse é o mapa mais simples, menos complexo, mais eficaz para que você chegue à sua aprovação nos concursos da advocacia pública. Professor, só passa quem seguir esses estágios e essas etapas, essas fases que você fala? Não, obviamente que não. Essas fases e essas etapas só vai passar quem seguir, não na ordem necessariamente que eu estou apresentando aqui. Vai ter gente que estudou 5, 6, 7, 8 anos para a advocacia pública e lá no sistema de erro e acerto acaba passando. Mas essa pessoa passou pelo núcleo duro, pelo segundo escalão, pelo terceiro escalão, essa pessoa aprendeu a fazer segunda fase, conheceu o primeiro, treinou depois, treinou para a prova depois, mas sem estratégia acabou demorando muito para passar porque não soube otimizar essas etapas. Basicamente, quem passa, passa por esses estágios, da forma como eu estou apresentando ou de outra forma que tem escolhido para fazer. A forma mais simples que eu conheço é essa aqui. Então, quando eu disse para você que te daria definitivamente o mapa para passar em qualquer concurso de procurador, esse é o mapa para passar em qualquer concurso de procurador. Eu desconheço o caminho mais fácil que esse. Não significa dizer que o caminho seja fácil. Eu estou dizendo que as etapas que eu apresentei para você, a distribuição dos passos é fácil, mas cumprir os passos vai depender efetivamente de cada um.
Não é fácil, é difícil estudar tudo isso, mas de forma estratégica e organizada fica muito melhor. E aí, para cada pessoa, o ritmo vai depender do que cada um consegue implementar nos seus estudos, mas sempre com saúde mental, e a pressa, a ansiedade de passar vai ser aí um contrabalanço nos seus estudos que vai fazer muita diferença. Se você tiver muita pressa, o que gera muita ansiedade de passar, isso pode complicar a estratégia. Se você não tiver tanta pressa, se você entender que existe um caminho a ser percorrido para que você possa adquirir todo o conhecimento necessário para passar tanto na prova objetiva quanto na prova subjetiva, vai efetivamente facilitar o processo de aprendizado e o resultado final. E se você quiser estar comigo, para cada estágio eu tenho uma estratégia pronta. Mentor de núcleo duro, segundo escalão, mentor de terceiro escalão, reta final, cursos temáticos, curso de segunda fase definitivo, curso treino, curso reta final. Então tudo isso eu lanço, além dos cursos de cabeça de procurador, que é o curso de teses da Fazenda, que serve tanto para o estudo de prova objetiva quanto prova subjetiva. Para cada fasezinha dessa, eu tenho estratégia própria para que você possa estudar comigo, se você desejar. Se você não desejar, por favor, respeite essas etapas, porque elas facilitam muito a sua caminhada. Tá aí. O mapa para aprovação em qualquer concurso da advocacia pública. Não conheço mapa melhor. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. O vídeo ficou longo, mas penso que se você quer passar, ele é muito interessante para você, vai resolver muitas dúvidas que porventura você tenha. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.